você queria vir para essa vida até como Foi, negro mesmo. não, eu expliquei você isso comentou, aqui, né? mas eles falaram que não era o caso. Agora, eu depois vi que, em parte, eles tinham razão, porque tem muita ia me criar dificuldade. problema para fazer pesquisa. Outra coisa, meu negócio de Uberaba não ia dar certo. Como é que eu iria no nosso internato? Não tinha ninguém preto. Era Uberaba. Não é que é a situação. Até hoje lá, o Jockey Club lá era meio esquisito. A última vez que eu fui, eu perguntei para um taxista. Ele falou, não, doutor, está tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Há um elitismo muito sério naquelas questões todas lá. Por exemplo, aqueles padres todos que eu tive contato em Uberaba, não tinha nenhum preto. Entendendo? Tem umas coisas todas assim. Tinha muita gente europeia, louro, entendendo? Italiano, francês. O Père, por exemplo, esse que eu tive mais contato, era francês, branquinho. O movimento negro ressalta a dívida moral dos eurodescendentes para os afro-antepassados. Mas que dívida se os brancos de hoje podem ter sido os negros escravos de ontem e vice-versa? É porque nem todo mundo virou. Porque o ideal seria, né? Todo preto virar branco, todo branco virar preto. Mas isso é impossível, isso não existe. Então, por isso que é que tem esses descontos, essas porcentagens, né, de pagamento, amortizações de dívidas. Essas coisas existem, isso aí é, sem dúvida, faz parte do serviço, não é isso? Mas é. Professor Valdo, o senhor fez aí várias enumerações para ir encontrando esses indicadores com relação a essa realidade de escravo. Estilo. Isso, perfeito. Eu queria usar o caso aqui do proexologicamente falando do Loche como cobaia, que o senhor falou assim, ele vai responder sobre a administração de pessoas. Tem relação com essa realidade que se ele for fazer esse inventário? Como assim? Eu ainda não entendi essa pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Não. Assim, explica bem isso. Qual é a relação, quando você fala assim, com relação a Loche, Marina, você tem dito assim, o Loche vai responder por administração de pessoas, certo? Certo. Quando ele, no caso que você falou e fez a relação dele com a realidade da África, escravo Sim. E tudo. Seria mais um indicador, no caso da autopesquisa de cada um de nós, usando o caso dele como exemplo? É o que você tem que olhar. Você Entendi. Com todas as suas branquelas aí, você tem que abrir o olho com isso. Eu sei. No caso dela, né? Ela já estudou isso tudo lá. Uhum. Isso. A ação é séria. Você pode repetir na parte que tange a minha pessoa? Porque eu estou meio boiando. O que foi exatamente isso, só para me situar? Em outras tertúlias, ele tem falado assim, Marina vai responder pelo parapsiquismo, você vai responder pela administração de pessoas, não é isso? Eu já falei. Nem sei se você estava aí, foi na eu sua acho que não. Nas suas costas. Você falou pelas costas, Valdo, que coisa uma feia. Uma vergonha para mim. Às vezes eu falo nas costas, hoje... você é meu amigo, você me entende. Hoje... Vê a minha boa intenção, às vezes. Você pode então explicar isso aí, Valdo? Então... que é responder? O problema é o seguinte, hoje você está mobilizando esse processo. Você e o Wagner têm relação com essas coisas. Agora o Wagner ainda tem mais lá embaixo, porque ele teve que ir para o exterior para mexer com isso. Agora você é a mesma coisa. Eu não falei para você pegar Proex, isso tudo veio você, aquilo começou a debulhar de dentro de você, aquilo veio saindo até você entrar. Agora veja, seu trabalho do Wagner, tudo mexe com isso. Administração de pessoas. Não é mesmo? Sem dúvida, não, sempre foi. Agora veja, isso tem sua razão. Você acha que você foi chefe dos navios mercantes, dos despachos dos escravos? O Wagner lembra que ele dirigia o navio, né? Ele lembrava disso. Agora, durante muito tempo ele falava nisso, a gente nunca falava. Um dia eu falei assim, vem cá, mas você sabia para que eram os navios mercantes? Entendendo? Isso é que eu sei. Sim, é o mercante que era a mercadoria. Na história da humanidade, a escravidão ela também submeteu outras raças
além da negra, a escravidão. Por que o senhor está dando esse enfoque à raça negra? Porque a escravidão nossa, mais recente, é essa, né? Isso é do século, até o século XIX, a coisa foi muito séria aqui no Brasil. Então, essa que a gente tem que olhar mais sério. Mas o meu negócio é antigo. Eu tenho lembrança das minhas coisas, que eles estavam me perseguindo, muito seriamente, me deram até uma surra, quiseram acabar comigo, eu fiquei tudo cheio de escoriações, numa subida do morro, depois eu tive que fugir. Vocês pensam que eu era o quê? Por que é que todo mundo está me perseguindo? Agora, o processo é o seguinte: escravo não pode ser inteligente. Com o tempo eu descobri isso. Entendeu? Então você não mostrava mais inteligência. Eu tive muitas vidas que eu via, tá parada, debilóide, tá vendo tudo o que é que está se passando. Porque todas as vezes que eu fui colocar as garras de fora, de mostrar alguma coisa, quase acabaram comigo, e algumas vezes acabaram mesmo. Então isso tudo vem de muito tempo. Entende? Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte: o transmentor hoje ele parece assim um inglês, mas ele foi de escravatura muito séria. Isso aí ampliou muito a condição dele, porque o escravo, do jeito que era, ele ajudava todo mundo, ele era um serviçal, entendeu? Ele era prestativo. A base do processo de assistência é justamente isso. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, né? O nível que a gente tem, a situação. Você não deve dar, vamos dizer, excessivo valor para um processo desse. Mas você tem que tirar proveito da condição. Isso é que é a coisa séria. Agora, professor Valdo, aqui no B, com relação a essa questão, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que tem muita escravidão no mundo do trabalho, né? Essas pessoas, esses líderes, podem ser antepassados deles mesmos, quer dizer, eles podem também ter atuado na escravidão como líderes. Tudo tem sua razão, né? Não acontece à toa. Tudo tem sua razão. Agora, eu que eu estava falando também, lógico, você não estava, é o seguinte: eu agradeço muito a minha vida, na minha infância, com todos os percalços, as coisas todas que tiveram, que eu comecei a entender aquilo mais. Se eu não tivesse entendido isso, você acha que, depois que eu me formei em medicina, eu ia abrir um consultório lá, Valdo Vieira, médico, clínica gratuita? Lá não existia isso. Ninguém nunca tinha feito nada disso. Outra coisa, com placa na porta, aquele negócio todo lá, todo mundo sabendo como é que era, e eu procurando dar o que eu tinha, tudo que eu tinha, o tempo todo. Era mais do que médico, né? Você era um assistente social, um médico. Não, ali era tudo. Veterinário, psicólogo. Aqui, ó, era os fatos que orientaram aquele meu consultório, não foi a medicina, foram os fatos. Agora, Valdo, A necessidade era aquela, ali, naquele momento evolutivo, naquele ambiente. o seu processo da medicina também, que vem de trás, tem relação com esse processo da escravidão, de você ter essa E condição? outra coisa, o meu negócio, por exemplo, lá no meu consultório, que eu usava todos os recursos possíveis. Isso, é. Desde Vitamina, a chá, prescrição, desde as fito. coisas, tudo você pensar, homeopatia, tudo que tinha. E dava indicação daquilo, porque o problema é ajudar aquela condição. Então, isso na condição Os de escravo recursos eram você muito já fazia. básicos, eram muito pobres os recursos que a gente tinha. Entendi. Então, na condição de escravo, você já fazia alguma atuação nesse sentido, nesse nível? O problema era esse.